Tá muito bom, Márcia, gratidão pela sua presença. E a, Gratidão, Kelly, bom dia. e a nossa ideia hoje é poder compartilhar sobre essa ferramenta poderosa que você tem e viveu da yoga terapia hormonal e da experiência que é enfrentar, né, vivenciar e passar por esse período da menopausa sem o uso de hormônios e sintéticos, né? Então, eu sinto que essa é uma vivência rara, que precisa ser, né, difundida, compartilhada e conhecida, para que outras pessoas possam também, né, compreender, ver e aprender com experiência e outras possibilidades de encontrar aí como viver essa fase, né, de uma forma mais natural e com outras alternativas. Então, contar um pouquinho como você também viveu essa fase, né? E como foi, né, conhecer essa yoga, praticar, compartilhar, que eu acho que isso tem uma potência muito grande e muitas pessoas podem e vão se beneficiar, né, dessa experiência e dessa partilha. Então, gratidão pela sua presença e vamos lá, vamos levar para o mundo, né, esses conhecimentos todos. Então, se você puder contar um pouquinho sua trajetória, né, como você começou na yoga, depois como foi passar para yoga da terapia hormonal, né? Quanto tempo e como você conheceu, e como ela chegou na sua vida, enfim. Fica aí muito à vontade para contar sua história. Muito grata, Kelly, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. É uma professora tão jovem e com essa disponibilidade no corpo, na alma e no coração. E, e também colocar isso, como você falou, para o mundo, para as mulheres conhecerem esse método de Ná Rodrigues. Então, vamos lá. É uma alegria falar de professora Diná Rodrigues, método Yoga Terapia Hormonal Diná Rodrigues, é uma honra. A professora Diná, foi professora de Hatha Yoga durante muitos anos em São Paulo, ainda mora em São Paulo, e ela é o exemplo vivo. Ela faz agora, dia 15 de maio, seus 99 anos, e ainda pratica yoga terapia hormonal. Então, ela, para mim, quando eu a conheci, ela tinha seus 70 e poucos anos, isso em 2003. E eu tinha meus 43 anos. Na época, ainda menstruava, e eu tinha duas amigas, e são professoras de yoga, Maria Bernadette e Amália, são mineiras, e nós fazíamos cursos de Hatha Yoga em São Paulo. E Maria Bernadette, com problemas hormonais, isso em 2022, desculpa, 2002. Aí falou assim: Marcinha, você podia levar a professora Diná Rodrigues para Palmas, Tocantins. Eu morava em Palmas e eu tinha 13 anos que já dava Hatha Yoga. E todo ano eu ia a São Paulo para poder fazer mais especializações em Hatha Yoga. Ficava um mês, todo mês de julho, todo mês de janeiro. E lá que eu conheci a professora Amália e professora Maria Bernadette. Fizemos essa amizade que até hoje somos grandes amigas, até hoje. E elas são professoras de Hatha Yoga e de Yoga Terapia Hormonal. E aí, Maria Bernadette falou assim: Márcia, leve professora Diná para Palmas.
para que as suas alunas conheçam esse método. Eu estou tendo muitos resultados, muitos resultados. Fiz os exames, isso Maria Bernadette colocando para mim. A gente andando ali naquela Rua da Liberdade, em São Paulo, que a gente ficava hospedado ali, porque fazíamos o curso no núcleo de educação física, ali que a gente fazia os cursos de Hatha Yoga. E aí, então, ela falou, eu falei, tá. Aí ela, no orelhão, quando existia o orelhão, ligou para a professora Diná. Aí a professora Diná atendeu, é sempre com alegria, até hoje é assim, disponível, e falou, aí eu falei com a professora Diná, olha, a senhora gostaria de aceitar um convite para dar um curso para mim e para as minhas alunas em Palmas, Tocantins? A capital tinha mais ou menos 10 anos, a capital tinha 10 anos, não, 13 anos a capital tinha, porque eu cheguei em Palmas, Tocantins em 99, e eu tinha 10 anos que dava aula de yoga, e a capital tinha 10 anos, então eu fui a primeira professora de Hatha Yoga em Palmas, Tocantins, na capital. E aí a professora Diná aceitou, numa boa, na maior alegria, porque ela queria divulgar a yoga terapia hormonal. E aí, quando eu cheguei em Palmas, liguei para ela, já organizei tudo para abril de 2003, isso foi janeiro. E assim ela veio. E aí nós conseguimos, comigo, eram 42 mulheres. E ela ficou assim, uau! E aí fomos fazer o primeiro módulo. E eu estava junto com as minhas alunas. E aí, à medida que ela ia explicando, que eu ia fazendo com as alunas e tudo, eu falando assim, eu vou seguir essa professora. Eu quero chegar nessa idade que ela está, dessa forma, sem tomar hormônios sintéticos. Eu tomei essa decisão e vou passar pela menopausa sem nenhum sintoma. E na época nós tínhamos uma avaliação, temos ainda, e aí aqueles tanto de sintomas. Quando a gente... Ela me deu ela falou, Márcia, você agora vai dar aula. Assim que ela terminou o curso, ela falou assim, você vai dar aula para suas alunas, isso foi sábado e domingo o curso. No domingo, e ela ficou hospedada na minha casa, as 6 vezes que ela foi a Palmas Tocantins. Não, ela bem tranquila, pode ficar, eu fico na sua casa, não tem problema. Muito agradável a professora Diná. E aí, ela falou, segunda-feira você já começa a dar aula de yoga terapia hormonal. Eu falei, mas professora, eu fiz o curso agora, eu fiz o primeiro módulo agora. Aí ela falou, não, você tem essa bagagem toda de 13 anos que você dá aula de Hatha Yoga e você fluiu muito, já começa. Quando for julho, que você vai fazer o intensivão dos cursos de Hatha Yoga, aí você vai para minha casa e faz o segundo e o terceiro módulo e eu te dou o diploma de especialização em yoga terapia hormonal. Eu falei, tudo bem. E assim, na segunda-feira, eu já tinha alunas para poder fazer a primeira aula de yoga terapia hormonal comigo. Então, foi assim, bom, sabe? E fui esses meses todos dando.
e dando assim respostas para a professora Diná Rodrigues por telefone. Olha, está acontecendo isso, continua. E elas faziam, eu fiquei com isso. Essa decisão foi muito forte. Eu vou fazer uma prevenção. E eu tinha alunas que já estavam na menopausa, já tinham alunas com problemas de tiroide, já tinham alunas com problema na hipófise. E aí eu ia dando os resultados para a professora Diná. Os relatórios, na época, eu enviava via correio. Quando chegou e eu fazendo os exames cotidianos com o ginecologista, e ele só falava assim: continua, tá tudo ok. E eu me lembro que uma vez João Batista foi comigo, eu estava com meus 48 anos, mais ou menos. Ele falou assim: seus ovários parecem ovários de uma mulher de 36 anos. Falou isso com João Batista. E eu praticava todos os dias sem falta. Porque tem os resultados, pessoa que faz 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas eu falei, não, eu vou organizar minha agenda e vai ser o meu hormônio dar essa manutenção. Então, todos os dias, sem falta, eu dava aula 3 vezes por semana para as alunas e no meu cotidiano eu fazia todos os dias sem falta. Com a prática da Hatha, eu peguei muito rápido. Agora, tinha alunas, e aí a professora falou assim, depois de 6 anos, ela ia todo ano. Ela falou, agora, Márcia, eu estou fazendo um movimento para ir para a Europa, então eu não vou mais dar essa atenção, não vou mais a Palmas Tocantins. E aí, você é que vai dar o curso para as alunas. Ela deixou isso bem claro. Você não vai fazer formação de professores, mas precisa desse curso que eu ia todo ano aí dar. É necessário para poder, e é um dia inteiro que a gente faz esse movimento, e eu faço isso até hoje. Hoje, via online, eu faço esse movimento. 2009, eu fui fazendo os exames e foi constatado que eu tinha um problema na tiroide. A endócrina era minha aluna. Como ela sabia que eu tinha uma disciplina, eu falei com ela assim, eu tomarei o hormônio, mínima dose, mas primeiro me deixa fazer com mais intensidade. Fazia todos os exercícios e focava muito na tiroide e paratiroide. E eu falando, e vou ficar tomando os suplementos naturais. E eu tinha, na época, uma grande amizade com uma raizeira maravilhosa. Ela era parteira, no meio do mato, conhecia muito as ervas. Então, eu tenho um pé na universidade e tenho um pé no meio do mato com essas mulheres
assim, incríveis de sabedoria. Elas não têm estudo, mas têm a sabedoria de todas as plantas, e ela tinha. E aí, então, no Tocantins tem uma planta chamada lobeira, e só dá no Tocantins, e perto de Goiás também. E aí, eu ia para Alto Paraíso, no Povoado Moinho, ela morava no Povoado Moinho, então era aquele sítio assim que você chegava e falava, uau, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E ela passou fazia essas pílulazinhas, e ela falou, isso aqui, Márcia, você não vai precisar de hormônio nenhum. Eu falei, maravilha, Dona Flor. Dona Flor também, ela já é falecida, mas assim, está aqui conosco. É só falar no nome dela. E aí ela passava os ensinamentos para mim. Tudo natural, tudo natural. Porque a minha alma, o meu coração pedia, não é essa conexão com a natureza, com a Mãe Terra. E é assim que eu vou me curar. Se estresse desequilibrou, não vou permitir entrar. E eu falava isso com a doutora, a endócrina, minha aluna. E ela ficava assim ouvindo. E ela tinha conhecimentos espiritualistas. Então ela falou assim: tá bom, Márcia. Então você vem, faz, intensifica a yoga terapia hormonal. E aí, quando for para levar para tireoide, você intensifica e toma os suplementos naturais dessa raizeira Dona Flor. Vem aqui de 3 em 3 meses e faz os exames e traz para mim. E assim eu fiz. E ela falou assim, tá tudo ok. Você não precisa, isso durante 1 ano, é aquela síndrome de Hashimoto, e que, pela medicina convencional, eu teria que tomar hormônio sintético para o resto da vida. Então, esse é um dos grandes relatos. E eu ainda falava com a doutora Tessa assim, se eu for tomar, eu vou tomar a dose mínima da mínima. Eu falava assim, firme com ela. Ela já me conhecia, né? E sabia que meu movimento era tudo mais natural possível, não radical, mas e eu fazia muita meditação, muito mantra, sabe? Conversava muito com a minha tireoide, paratireoide, sabe? Conversava muito, dialogava com ela, sabe? Pedia desculpas desse excesso, sabe? Essa falta de cuidado com minhas glândulas, sabe? Envolvia ela através desse diálogo amoroso. Eu conversava com as minhas glândulas. E aí praticamente foi assim, 1 ano, e ela falou, Márcia, e eu ia de 3 em 3 meses, eu ia. E aí ela me liberou. Esse foi um dos grandes relatos na minha vida, no meu corpo, porque eu tive a experiência da yoga terapia hormonal, o que ela faz, e paralelo. E tem um livro da professora Diná Rodrigues, e aí ela dá todas as orientações de alimentação, o que tomar, sabe? Todas as orientações no livro tem. E aí isso foi 2009,
2009 que aconteceu isso comigo. E aí relatos que eu tive com muitas alunas. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela tinha prolapso uterino. Praticamente todo mês o útero saía para fora. E aí ela foi da primeira turma. Ela foi para mim, um médico, e aí em Palmas, como a capital era muito nova, isso foi chegando nos médicos, nos psicólogos, sabe? E eu não tinha noção disso, sabe? Eu só fazia o meu movimento, meu propósito de ajudar as pessoas, de me ajudar, de cuidar do meu corpo, meus corpos sutis, meu corpo físico, essa disciplina de fazer isso. E aí eu não sabia que isso estava indo para os médicos, sabe? Aí, com o passar do tempo, eu só vinha alunas e falava assim, tal médico falou que você dá uma aula de yoga terapia hormonal. Aí enviava um outro ginecologista, sabe? E o meu ginecologista, ele também divulgava. Só que ele falava assim, Márcia, elas preferem tomar eu tenho seus relatos, mas elas preferem tomar os hormônios sintéticos. Aí não tem o que fazer. Então, esse é o desafio que tenho até hoje. Então, estou com os meus 67 anos, não tomo hormônio sintético, não tomarei, porque eu tive esse exemplo da professora Edna Rodrigues. Ela já tinha seus 70 e poucos anos, e no corpo dela não tinha hormônio sintético. Eu falei, com a prática que ela faz, Hatha Yoga, Yoga Terapia Hormonal, ela não toma? Eu também não vou tomar. Depende da minha decisão de praticar todos os dias sem falta. Assim eu fiz. Então, o exemplo dela eu coloquei em prática e eu hoje sou um exemplo. Não obrigo ninguém a fazer o que eu faço, mas que é muito saudável, cuido da minha alimentação. O dormir, um sono reparador é fundamental, fundamental. E hoje especializei em 2024 em yoga restaurativa, estou aplicando isso em mim, linko com yoga hormonal, e aí eu fui especializar em yoga hormonal para homens, depois de muito tempo. Inclusive, essa amiga Maria Bernadette, o marido dela, um dos sintomas que ela tinha, por exemplo, baixa libido. E aí subiu tudo, sabe? Ela praticando todos os dias sem falta. E o marido dela falou assim, nossa, que maravilha, não tem para homens? Pede essa professora para poder organizar curso para andropausa, para os homens. Nós precisamos também. E eu pensava assim lá atrás, eu vou chegar igual professora Diná, eu vou chegar, eu vou ser uma idosa. E como eu quero chegar? Como eu quero chegar? Cheio de doenças, tomando vários remédios? Não, eu não quero isso para a minha vida. Então, é raro este corpo tomar, não que eu não tome, mas é raro. E aí, eu cuido tomando muitos chás, tenho minha hortinha hoje, tenho meu pomar pequenininho, ali eu converso com as plantas, ali eu falo, hoje eu vou pegar, por exemplo, uma erva cidreira, aí chego,
Às vezes nem preciso fazer esses movimentos assim com as mãos, sentindo a energia. Eu chego até elas, as folhinhas me sentem, ou os galhos dela, da erva cidreira me sente. Aí eu quebro, peço licença, quebro e vou fazer o meu chazinho. E assim eu faço vários chazinhos, todos os dias eu faço. E voltando a essa aluna do prolapso uterino, ela chegou até a Hatha Yoga através de um médico que foi meu aluno muitos anos. Eu tive vários médicos alunos, tive. Esse é um deles que ficou muito tempo, e teve um outro que não ficou muito tempo, mas até hoje ele fala do meu trabalho em Palmas Tocantins. E ele só, é claro que o sol brilha para todos, foi vindo outros professores, eu não ia ficar sozinha na capital, e a capital crescendo, sozinha em Palmas. O sol brilha para todos, foram aparecendo outros professores, mas esses dois indicava, não, vai fazer aula com a professora Márcia, porque aí eles tinham pacientes, enviavam pacientes para mim, e aí os pacientes davam retorno do que acontecia e as melhoras deles. Por exemplo, você unindo com a própria yoga terapia hormonal, você consegue, e eu tive relatos de alunas, consegue, o médico vai tirando de depressão, consegue ir tirando a dosagem dos remédios de depressão. Incrível, incrível. E essa do prolapso uterino, ela foi porque ela teve problema na tireoide, tirou a tireoide, teve que fazer cirurgia, fez cirurgia, e o corpo dela não aguentava mais pós-cirurgia de tanta cãibra. Ela morria de dor de cãibra pós-cirurgia. E aí, esse médico orientou para ela fazer Hatha Yoga. E foi diminuindo as cãibras. Ela tinha cãibra no corpo inteiro. E ela foi só diminuindo, diminuindo, diminuindo com a Hatha Yoga. Mas toma hormônio até hoje. Ela é da minha idade. E aí, ela foi da primeira turma a fazer yoga terapia hormonal. E ela foi praticar comigo a yoga terapia hormonal. Nunca mais teve prolapso uterino. Nunca mais o útero saiu. Então, realmente, Kelly, precisa ser divulgado estes relatos. Claro que não é porque melhora, vai parar de fazer. Então, nada, olha, eu falo assim, nada de cirurgia de tirar meus ovários, nada de tirar meu útero. Nossa, é com carinho, sabe, que eu apoio, toco as mãos nos meus ovários, porque parou a menstruação aos 52 anos, 12 meses, certinho, parou. Mas eu cheguei à menopausa, são mais de 30 sintomas, sem nenhum sintoma. Nada de calorão, nada de insônia, nada de osteoporose, de osteopenia, nada. Nada. Nada de depressão e muitos outros sintomas. E aí, eu percebo que eu convivo com muitas mulheres, quando elas me permitem
Mas, assim, é um boom para ir para as academias. Você que tem a mesma formação que eu em educação física, é cuidar apenas do corpo físico. É claro que é pelo corpo físico, mas é esse equilíbrio, espírito e corpo físico e espírito, e que nós não somos apenas este corpo físico. Dentro dele aloja tantos outros corpos sutis e que nós devemos dar manutenção, acolhimento. E na yoga hormonal, nós temos também este cuidado, olha que lindo. Além de cuidar, ativar e equilibrar todas as glândulas, você também ajuda nos chakras ou centros. Então, através da respiração, isso é lindo. Essa frase de professor Shimada, saudoso professor Shimada de Hatha Yoga, respiração é vida, vida é Deus. Onde nós não temos acesso, a respiração tem, Deus é. Então, na hora da respiração, você sentir a energia divina. Quando você faz a condução da energia, você ativa e depois você harmoniza as glândulas através da respiração. E ali vai a energia divina para cada glândula. Isso é assim, isso é yoga hormonal. Então você sente o que minha glândula tiroide para tiroide sentiu, esse acolhimento, essa decisão, assim, sabe? Teve desequilíbrio, mas eu fui me harmonizar, eu fui acolher através das ervas, através da prática da respiração, do exercício via físico, via este corpo físico, para chegar nas glândulas tiroide, paratiroide, hipófise, pineal, as glândulas reprodutoras, nos rins. Então, esse conjunto, sabe? Então, a professora Diná criou esses 13 exercícios com a respiração, que é a chave, que é o sinal divino para poder percorrer todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Não tem como não ter resultado. Não tem como. Teve uma aluna jovem com um problema seríssimo na tireoide. E ela praticou todos os dias sem falta. E equilibrou. Não precisou tomar hormônio. E ela foi exemplo para a chefe dela. Que a chefe acompanhou todos os sintomas dela e o comportamento dela no trabalho. E aí a chefe dela foi fazer o curso comigo. E assim, bem ortodoxa, tinha resistência com a yoga, sabe, por causa de religião, mas mesmo assim ela foi em função de ter visto a funcionária dela, a melhora que ela teve. E uma outra
que estava também para tomar hormônio para a hipófise. E ela foi fazendo esse movimento. Porque não adianta eu pedir para alguém fazer se eu não faço. É o meu exemplo. Mas mesmo assim, hoje, com as experiências da vida, tantos anos, mais de 30 anos eu dei aula de Hatha Yoga, nesses 30 anos, 20 anos dando aula de yoga terapia hormonal, não quer dizer que todas vão praticar, todas vão fazer o movimento que eu fiz. Eu me lembro de eu ter pedra na vesícula. E aí eu fui 2 vezes ao médico especialista e ele falou: precisa ir para cirurgia, Márcia, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E aí eu falava assim, mas deve ter alguma outra forma. Não. Aí eu encontrei doutora Eleanor Madruga Luzes. Então, doutorado em ciência do início da vida, em psicologia analítica de Jung, em nova medicina germânica, com experiência na medicina oficial e depois mais de 30 anos com experiência na nova medicina germânica. E eu falei, nossa, é aqui que eu vou dar manutenção, porque tem tudo a ver. É uma médica, é psiquiatra, e tem tudo a ver com o meu processo que eu venho, a minha caminhada. Então, deixa eu investir bastante aqui. E aí, foi assim, incrível. Ela falando assim, a vesícula não se tira. É um órgão. Tudo é muito divino dentro do nosso corpo. Mas ele tem uma energia especial. E os médicos, de um modo geral, não sabem disso. Quando eu ouvi isso, eu falei, uau! E aí ela falou, toma, faz um preparado, 1 litro de Coca-Cola batida no liquidificador com abacaxi. Eu não tomo Coca-Cola. Falei, mas eu vou fazer isso? E essa pedra vai ser expelida. E assim eu fiz. E tomei 1 litro durante o dia. E assim, nunca mais senti desconforto. Nunca mais. Eu dei o meu relato para uma aluna. E é interessante que praticamente todos os alunos que eu tive nessas 3 décadas, praticamente, claro que tem exceções, é uma confiança muito grande no meu trabalho, porque eles sentem que eu vou investir em estudar, mas que eu invisto na minha prática pessoal. Todos os dias, sem falta, eu faço Hatha Yoga e faço Yoga Terapia Hormonal. Todos os dias. E faço meditações variadas. Ando na grama, ando na terra, vou para o mar, vou para a lagoa, tomo água do mar. Quando a gente tem oportunidade de um pescador ir para alto mar, isso eu aprendi com a doutora Eleanor há 8 anos atrás. Excelente aquele golinho de água do mar. Todos os dias. E tomo, depois que conheci a doutora Eleanor, eu fiz a cinesiologia para perguntar se meu corpo queria tomar o Magnus Vital,
que é para hormônios, seja para homem, seja para mulher, e que tem dosagem de água do mar, pelo engenheiro químico, eu esqueci o nome dele, mas, e aí meu corpo deu sim, que eu podia tomar. Então, estava liberado eu tomar, que era, fiz esse movimento, deu sim, a mão dominante é que faz o círculo, e aqui, se não sai, é para fazer, é para tomar. Qualquer situação que você quiser resolver, converse com seu corpo, sinta o seu corpo, ouça o que ele quer, mas precisa do silêncio e não esse barulho mental que é muito grande. Na yoga hormonal, você consegue se silenciar através dos asanas, através da ativação das glândulas e através da isso através da respiração para ativar e através da respiração para acalmar, silenciar, levar a energia divina através da respiração para todas essas glândulas. Então, Kelly, isto precisa, concordo com você tão jovem, 36 anos, e querendo ouvir a experiência, a sua alma sentiu isso, esse chamado. Eu quero ouvir a experiência de tantos anos e praticar todos os dias sem falta. E como meu corpo responde. E aí, voltando, essa aluna com pedra na vesícula, coloquei tudo isso para ela. Tem muito amor por mim, confia muito em mim, mas não resistiu, foi fazer a cirurgia. Passado uns 2 meses, aí assim, os sintomas negativos, sabe? E ela falando assim, não ouvi a professora Márcia. E até hoje ela fala isso. Não ouvi a professora Márcia e eu tenho desconfortos até hoje. Gente, isso deve ter uns 4 anos ou mais. Então, eu percebo, eu estou sentindo agora, depois do seu convite, Kelly, que é para ir para o mundo. Se vão ouvir, se todos que vão ouvir vão aceitar esse convite de cuidar desta maneira, existe essa maneira de cuidar do nosso corpo, do nosso feminino. E com isso, há um resgate de você conectar com o seu feminino, de acolher o seu feminino, de diminuir essa agitação, sabe, de mulher multitarefa, 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 sabe? Trabalhar, 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 porque desconecta, ou então assim, muito o corpo com hipertonia. Então, eu venho de um curso de orientadora física, mas desde que eu me formei, dezembro faz 30 anos que eu me formei, 1996. Mas desde lá, eu não é por aqui em excesso. Eu posso conseguir uma eutonia, o equilíbrio do tônus muscular. Não é hipotonia, que é falta do tônus muscular,
nem a hipertonia. E com outras medicações aí que a gente não conhece também, que são vendidas, tanto para as mulheres quanto para os homens. E os efeitos colaterais com relação a todo o nosso corpo. Então, eu preferi ouvir a minha alma, o meu coração, o meu corpo, de conseguir o equilíbrio, a eutonia, o equilíbrio do tônus muscular dessa forma. Não com essa vaidade excessiva e só cuidar do meu corpo físico, mas cuidar num todo. Porque aqui é essa morada, não é também só ficar na espiritualidade, não é isto? É este equilíbrio para que a gente possa avançar para uma consciência maior. Assim, Kelly, finalizo esse propósito, né, do seu canal ou do nosso canal. Este é um canal que eu me senti à vontade. A alma deu um sim. Não, agora vai, Márcia. Vai ajudar. Não fica quietinha, caladinha, mas vai para o mundo. Vamos acolher as mulheres. É tão bom fazer esse... E quem quer ser acolhida, tem esse detalhe. Quem quer ser acolhida vai estar aqui. Quem não quer, ouviu e falou, não, ainda não, também vamos acolher este não. Com amorosidade. Com amorosidade. Mas a importância de ir para o mundo e dar esse recado que é possível ir para médicos ou médicas endócrinas, ou ginecologistas, ou psicólogos, ou fisioterapeutas, ou profissionais da educação física, enfim. Yoga terapia hormonal é para todos os profissionais, todos os profissionais. Por exemplo, é claro que uma advogada, é claro que uma juíza, é claro que uma professora universitária, qualquer área, ela precisa desse movimento, desse acolhimento e dessa comunhão, independente de religião ou não, que Hatha Yoga não é uma religião, yoga não é uma religião, nunca foi, e yoga é uma ciência divina, e yoga terapia hormonal é uma ciência divina, tirada da Hatha Yoga, e que existe há milênios. Gente, respiração é a vida é Deus. Onde nós não temos acesso, a respiração tem, Deus tem. Então, essa frase é a verdadeira espiritualidade, não é religião. Foca nesta frase. E finalizo aqui com uma outra frase de professora Lia Dinsky, que ela deu este seminário na nossa escola em Palmas, Tocantins. Levamos 4 anos para ela ir a Palmas, Tocantins, agenda muito lotada. E ela falou assim, Marcinha me venceu pela
persistência ali, sabe? Professora, já tem agenda todo ano lá em São Paulo? Tem agenda? Ainda não. E eu tinha este sonho. Então, assim, ela na parte de filosofia da yoga, ela mora ainda em São Paulo, uma argentina, casada com um argentino, e o movimento dela no Brasil, mais de 50 anos, foi este de ajudar a muito estudiosa, uma sensibilidade muito grande. E aí, um dos convites para o seminário, ela foi, eu falei, professora, a senhora escolhe o título do seminário. E aí, e a data que a senhora pode vir para que eu possa organizar com os alunos e recebê-la, e nós recebê-la. E aí, receber. E aí ela falou assim, 15 de abril eu posso, não sei se foi de 2016, eu fiz isso, convidei agosto de 2015. Então, para 15 de abril. E eu fiquei caladinha, porque era dia do meu aniversário. Eu falei, uau, que presente divino eu vou ganhar. Não falei nada com ela. E aí ela passou no e-mail. Veja se o título está ótimo para você e para os seus alunos, Márcia. Olha a humildade dessa professora. Sentir, perceber, reconhecer para transformar. Se eu não sinto, eu não percebo e não há transformação. Gente, quando eu li Kelly e João Batista, o companheiro está sempre me ajudando, essa parte administrativa, mas essa parte toda também ele faz. E ele teve a honra de fazer o primeiro módulo de yoga hormonal para homens, fez com ela. E aí eu falei, tá perfeito, professora. E foi incrível o seminário. E essa frase eu carrego para qualquer lugar. E finalizo aqui repetindo essas duas frases. Primeiro, agradecendo à fonte criadora, ao nosso eu superior, meu e seu, Kelly, a esse convite divino para que vá para o mundo essas orientações através dessas professoras que deram exemplo e continuam dando exemplo. Esses professores que deram exemplo e continuam. Então, essa frase, respiração é vida, vida é Deus. Onde nós não temos acesso, a respiração tem, Deus tem. Essa frase é de professor Shotaro Shimada. Faleceu aos 80 anos, morava em São Paulo. E a alegria dele era ir a Palmas dar cursos para os nossos alunos. Isso o Brasil não sabe, o Brasil não me conhece, não conhece, não conhece. Foi um propósito muito em silêncio, mas foi aí que eu fui desenvolvendo e procurando ser o ser que eu sou, ajudando a humanidade dessa forma. Mas esse convite seu foi auspicioso, como os indianos colocam, agora é para ir para o mundo. E a professora Diná Rodrigues, completando agora, dia 15 de maio, seus 99 anos,
Este é um presente para a professora Diná, eu dar o meu depoimento e depoimento de algumas alunas. Houve também, algumas engravidaram e não podiam engravidar, através da yoga terapia hormonal. Isso é fantástico, não podia. Agora veio aquela vozinha aqui, relate isso. Houve. E parto, uma delas, parto natural. Foram 4 gravidezes. Todos parto natural. E uma delas, a primeira filha dessa minha aluna, ela vai fazer 42 anos, essa minha aluna. E a primeira filha tem 18 anos. Fez 18 anos agora em abril. Então, eu acompanhei essa gestante, 4 gestações. E parto natural que ela teve. Incrível, incrível. E outras questões hormonais a nível de... E que, assim, não precisou tirar os ovários. E aqui a frase da professora Lia Dinsky, essa filósofa que foi muitos anos nossa professora, que agora me deu um branco. Foi grande, é grande, sabe? Mas para perceber, não é? Sentir, grata, Kelly, sentir, perceber, reconhecer para transformar. Se eu não sinto, eu não percebo e não há transformação. Muito grata, Kelly Borges, pelo convite. E já deu tudo certo no seu canal ou no nosso canal. Aqui agora é o momento. E agradeço muito também, Márcia. Eu acho que é isso, né? O mundo precisa ouvir nossas experiências e ouvir esses relatos de que é possível lidar de forma mais harmoniosa com a menopausa, né? É Mas possível. é um estilo de vida, né? Também que precisa ser refletido. E essa consciência de que o corpo não está separado do espírito e da alma, que é tudo uma única coisa, está tudo integrado, é preciso também, né, ter mais e mais consciência de vivência prática, porque às vezes a gente até sabe, né, mas não pratica. Então, é colocar isso em pauta, em prática, né, que a humanidade sente que é possível e quais caminhos, então, existem muitos, né, e a gente só precisa conseguir se comprometer em trilhar. Eu acho que essa, esse seu olhar para a professora Diná, aos 70 anos, fazendo, né, essa prática, ela que descobriu, né? Ela criou o Ela método criou. no Brasil e no mundo. E Ela com 70 anos, ela estar dedicada com um sentido de vida e se beneficiando e levando para o mundo, foi uma inspiração para você, né? E da enquanto ela mesma chegou na forma, vida, sim. E da mesma forma que você, quando comenta, né, nosso canal se cruzou já faz um tempinho, né? E quando você comenta que existe essa prática e que eu nunca ouvi falar, também despertou algo em mim e falou, nossa, opa, tem caminhos. E tem muita mulher ao meu redor trilhando outros caminhos, né? Então, é esse lugar de sentir para perceber. Então, o que que eu sinto nos meus caminhos? E eu quero para mim, né? E existe um universo, não é só a minha família, né? Essas mulheres ao meu redor que também estão nas dúvidas,
que é referência, né? Existe um universo para a gente conhecer. Convidar você é conhecer esse universo, que está falando de algo que eu não conheço, e que é possível, e que, da mesma forma que eu não conheço, eu percebo que a maioria das pessoas, das mulheres ao meu redor, também não conhece. E isso precisa ser dito, falado e compartilhado. Então, tá aqui, né, o convite para todas as mulheres que querem conhecer algo mais, que sentem que tem algo errado, né, ou em si, ou em tudo isso que está sendo bombardeado no mundo, que a gente pode parar para perceber e reconhecer outras possibilidades que são infinitas, né? Sem dúvida, não vai ser igual uma academia e farmácia, que tem uma em cada esquina, e aí é muito fácil, e de fato é um caminho que, né, tá fácil, mas não é é a porta estreita e a porta larga, né? Então, não é a porta estreita, às vezes, que tem o maior nível de evolução, elevação, né? A gente pode também escolher quais são as portas e quais são os caminhos, né? E trazer esse conhecimento é abrir uma porta, né? De uma nova possibilidade, de um portal que existe nesse universo do mundo, né? Em geral, que a gente pode trilhar novos e diferentes caminhos. Sim, é possível, É possível, é né? possível. E é possível ter essa inspiração, né? Então, você com a Diná, eu com você, e assim a gente vai. Multiplicando. É. Eu me vejo aos 72 anos também, dançando, praticando yoga e ampliando, né, as minhas capacidades, porque é infinito, né? Dentro de nós existe o infinito. E a Sim. gente pode escolher, né? Se a gente quer acessar esse universo mágico que tem lá fora e aqui dentro, ou não. E a gente pode chegar, como a professora Diná, aos 99 anos, também dançando, cantando, com saúde e de forma natural. É possível, é possível. Agora, é importante a determinação e ouvir o coração, ouvir a alma. Então, você foi assim muito sábia nessa finalização, sabe? De que tudo é possível, mas é necessário bater na porta, bater e abre-se-vos-á, buscar e achareis. E a gente encontra muitas possibilidades assim, muito naturais, que são divinas, não possibilidades rápidas e tóxicas. Não, tem bastante, mas esse olhar para dentro, quanto mais jovem lá atrás você fizer, mais você tem possibilidades de escolhas saudáveis. E elas existem, elas estão disponíveis, mas eu tenho que olhar para dentro para poder enxergar aqui fora e que está aqui ao meu redor. Então, a meditação, ela é essencial para todos nós. Todos nós. Esse movimento interno. Uhum. Mais uma vez, grata. Gratidão mesmo. Eu que agradeço. E vamos. Isso aí. Pegar essa juventude, né? Eu tô aqui com esse peso de juventude. Vamos juntos olhar para novos horizontes. Olha quantas sábias existem no mundo e vamos trazer essa conexão, né? Esse canal de via de mão dupla ativo, né? Que é essa a proposta do canal, para que a gente se conecte através desses canais com outros saberes e com outras coisas que às vezes a gente nunca ouviu, mas existe. E a gente pode, a qualquer momento, escolher tomar essa decisão
que você tomou e que eu estou tomando, de construir uma vida mais conectada com a nossa alma, com a nossa essência e de forma natural, né? Sem esse peso de que precisa tomar o remédio, que só tem essa alternativa e que é rápido e fácil, mas as consequências vêm, né? A gente não vai falar muito sobre elas e existe um preço, né? Exatamente. Então, agradeço muito também, foi uma alegria poder ouvir, saber. Eu acho que quem quiser, né, pode colocar no Google Yoga Terapia Hormonal e aí aparece, tem algum site, como que você recomenda? NYTH, que é Núcleo de Referência em Yoga Terapia Hormonal, Método Diná Rodrigues. Diná com H, Uhum. Diná Rodrigues. Isso é Tá. muito importante, muito importante. A divulgação deste método, Diná Rodrigues. Sim, Tá bom? maravilha. Vou deixar aqui disponível aqui embaixo e vamos difundir, né? Mais infinitos. Imagina poder equilibrar os hormônios através de uma prática de atividade física e da respiração. Então, assim, são muitos os ganhos, né? Você não está só com o físico, você está respirando e ainda está trabalhando o hormônio. E quem é que sabe disso, gente? Onde que falam, né, sobre isso? Ninguém está falando, né? A gente ouve todos os yogas, eu, né, já ouvi muitos, mas esse é só com você. Foi com você que eu consegui compreender. Claro que é partilhando que isso vai, né, se É expandir. muito lindo, assim, é divino a yoga terapia hormonal, sabe? Esse olhar e a meditação, esse trabalho interno faz isso, você ter esse olhar mais sutilizado do que é yoga terapia hormonal, sabe? Não é assim somente técnico, não, sabe? Uhum. Porque você sente, Kelly, você coloca as mãos assim em cima dos seus ovários, toca, você sente a energia, você sente eles brincando, sabe? Maravilhoso. É lindo. Essas sensibilidades mais sutis. Você vai saindo daquele grosseiro para sentir o seu corpo. Por isso que essa frase ela é chave. Sentir, perceber, reconhecer para transformar. Eu tive alunos para falar assim, professora, mas eu não sinto esse. Você falar que sente nos seus ovários, pulando, dançando. Pratique, que você vai sentir. Uhum. Pratique. Maravilhoso, Kelly, maravilhoso. Um ótimo dia para você, Obrigada. uma gratidão imensa. Você me fez relembrar, e você bem mais jovem, eu estava com 43, e me sentia jovem, comparado à professora que já era idosa, eu ainda tinha uma caminhada, né? E você, mais jovem ainda, 36 anos, comparado, hoje eu sou idosa e aceito ser idosa. Eu estou assim, feliz de chegar neste movimento das etapas da vida, sabe? Isso é muito rico. De eu não ter que ir em postinho de saúde todos os dias. Eu não preciso. Uhum. Eu decido a fazer essa caminhada. E eu decidi lá atrás. E os idosos que eu tive, que eu dei aula 12 anos, um trabalho voluntário, numa época que eu ainda não era, eu ia entrar. 52 anos, eu ia entrar.
comecei a dar aula para eles, eu tinha 52 anos. Eu ia entrar para ser idosa. E eles me ajudaram, reflexões, tudo por causa de meditação, tá vendo? Esse trabalho interno. O que eu não quero para minha vida? E o que eu posso extrair de coisas boas e dar continuidade quando eu for idosa como eles? Porque eu já dava aula com 52 anos para idosos de 70, de 80 e até de 90. O que eu não quero e o que eu posso explorar, acolher, sabe? As coisas boas que eles estão me ensinando, sabe? E aí, recebi de presente de aniversário, ela vai fazer 93 anos, ela tem uma encarnada, e ela falou, eu falando assim, quando ela me deu os parabéns, eu falei, eu é que me sinto feliz, professora, a senhora me ensinou muito e sou grata. É um presente que eu ganho ouvindo a senhora falar, porque a Hatha Yoga mudou a vida dela. Lá eu dava Hatha Yoga para essa senhora, que ela entrou com os seus 80 e poucos anos, e ela vai fazer 93. E é muito católica, mas a fonte criadora me dava orientação de como combinar essa ciência divina, yoga, com a religião. E ela saía encantada. E teve grandes melhoras. Inclusive na marcha, Kelly, porque ela já estava arrastando o tênis dela. Uhum. Ela conquistou a marcha, pouquinho, mas conquistou. Uhum. Fantástico. Oh. Se deixar, vão ter outros momentos, né? Então, você pode até cortar, né? Não, 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 vou deixar na raiz, porque aqui a gente faz o nosso natural e essa autenticidade divina de se expressar precisa, né? Precisa para a gente, precisa para o mundo, e é preciso atenção para essa robotização que está sendo levada à humanidade, né? A gente precisa ter muito cuidado, muito olhar, não só no corpo, como, né, na nossa expressividade, e deixar que o natural venha, e as pessoas ouvindo, elas podem acelerar, podem passar um pouquinho, tá na mão de cada um. A gente é livre, a gente pode falar, e as pessoas ouvirem também o que vai fazendo bem sentido, né? Então é isso. Grata por esse acolhimento. Me inspirou a ter bastante confiança em poder soltar, ser eu mesma, sabe? Natural. É isso. Vamos deixar vir, e quanto mais, né, natural o fluxo vai só aumentando, né? Esse fluxo de conexão com quem a gente é, né? Então, Até minhas mãozinhas ontem, na hora do banho, eu estava fazendo. maravilhoso, maravilhoso. Uma delícia trocar esses saberes de vida, né? Então, Márcia já dançou comigo e eu já tive o privilégio de fazer com Márcia as práticas da yoga Restaurativa. e logo terei também o prazer de trocar a yoga hormonal e juntas a gente vai caminhando com infinitas trocas nessa alegria e nessa espontaneidade de liberdade de se expressar, né? Essa arte de ser em movimento. Então a gente em movimento. Deixa eu anotar. A arte de ser em movimento. Lindo, e é o Kelly. nome do canal, é o nome da comunidade que eu estou criando, que é para incluir todos esses movimentos, trazendo a minha essência, né, e a minha missão de vida, que é a dança, que me chegou, né, aos 11 anos, e aí tem uma longa trajetória, mas que eu me abri para acolher e perceber a potência que existe em todo o movimento, e viver o movimento, né?
e viver o movimento. Maravilhoso, Então, estamos maravilhoso. bonitas nessa jornada. Também finalizo aqui trazendo não é bem a frase, né, mas é esse conceito da Lúcia Helena Galvão, que me inspira também em trazer esse canal, que a gente pode escolher nessa fase da vida, né, ser um fruto, amadurecer, ou ser um fruto e chegar num estágio de podre sem passar pelo amadurecimento. Então, esse olhar para essa fase de amadurecimento, de evolução e conexão, né, com a nossa essência e com a nossa alma, é o propósito desse canal, é o propósito da minha vida. Eu sei que é o seu propósito, porque eu me inspirei, né, em todas as suas práticas e seus relatos e a sua forma de viver. E acredito que isso também pode e vai inspirar e chegar em muita gente que está nessa busca, assim como nós, né, de caminhar em união, em troca, em partilha, conexão e evolução. Então, muita gratidão. Finalizamos aqui.